Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, no último vídeo nós fizemos o exercício 10 juntinho, certo? A resposta o tio já deu, mas estão aqui, né? As respostas. Beleza? Vamos lá para o exercício 11. Então tá lá. Calcule a solubilidade do hidróxido de manganês em água. O valor do KPS para o hidróxido de manganês 2 é 1,6 vezes 10 elevado a menos 13. Calcule a solubilidade molar do hidróxido de manganês em uma solução que contenha 0,020 mols por litro de NaOH. Então, perceba que na letra A eu estou pedindo para você calcular a solubilidade do hidróxido de manganês dissolvendo ele somente em água. Na letra B, que é a partir daqui o enunciado, né? Eu estou pedindo para você calcular a solubilidade, né, do hidróxido de manganês quando eu já tenho lá uma solução de íon comum, que no caso é o hidróxido. Tá? É isso que a gente vai fazer aqui agora. Beleza? Então vamos lá. Vem com o tio. Vem com o tio que você passa de ano. Vamos lá. Exercício 11. Letra A. Então vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um copão de 1 litro com água. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou jogar hidróxido de manganês 2 até o talo. E a pergunta é, qual que é a solubilidade molar? Em termos de mols por litro, qual que é a quantidade máxima de mols que eu consigo dissolver em 1 litro de água? Então, nós vamos fazer essa experiência mental, né? E jogando até formar um primeiro cristalzinho bem pequenininho de sal lá embaixo. Então, eu vou ter uma solução saturada com um pequeníssimo corpo de fundo que nem dá para pegar na balança, né? Então, eu vou ter esse equilíbrio químico nessa situação imaginária, né? Eu vou ter o manganês, né? O hidróxido de manganês sólido lá no fundinho, uma quantidade bem pequenininha, em equilíbrio químico com o manganês mais 2 aquoso e 2 hidroxilas no estado aquoso, certo? Opa, aqui tem um 2, né? Beleza? Muito bem. Vamos escrever o KPS para essa reaçãozinha aqui. Ah lá, o KPS vai ficar assim, ó. KPS é igual. Eu boto um S para esse camarada, né? E eu boto um S para esse camarada. Boto um vezes aqui, bitolinha do tio, né? Boto um vezes aqui. Aí eu puxo esse 1 aqui para cá e para cá. E eu puxo esse 2 aqui e aqui. Certo? O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou buscando a relação matemática entre a solubilidade e o KPS. Para eu saber qual que vai ser a solubilidade do hidróxido de manganês em água. O KPS eu tenho, é só achar o S. Certo? É isso que a gente está fazendo. Então, KPS é igual a S vezes 4S ao quadrado. KPS é igual a 4S ao cubo. O KPS nós temos, que o problema deu, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 13. Ó. Se ele é pequenininho, quer dizer que ele veio da concentração do manganês e da hidroxila elevado ao quadrado, um multiplicando o outro ao quadrado. Que é o KPS, a fórmula dele é essa, né? Se ele é pequenininho, quer dizer que as concentrações de manganês e de hidroxila que ele permite em água são pequenas, essas concentrações. Então, 1,6 vezes 10 elevado a menos 13 é igual a 4S ao cubo.
passo 4 para lá, né? Vamos isolar S. S é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 13, dividido por 4, e aí passo a raiz cúbica para lá. Fazendo essa conta toda aqui, a solubilidade deu 3,42 vezes 10 elevado a menos 5 mols por litro. Você pode converter em gramas por litro também, tá? Fica mais gostoso de enxergar em gramas por litro. Mas a gente está no modo remoto, eu não vou ficar fazendo isso aqui não, senão a gente não termina o curso nunca, né? Tudo bem? Mas fica mais visual para você entender. Olha, tantos gramas em 1 litro, né? Muito bem, vou fazer a mesma coisa agora na letra B. Só que ao invés de ter 1 litro de água, eu vou ter 1 litro com 0,020 mols de NaOH. Então o OH menos é o meu íon comum, certo? A pergunta é, eu vou agora tentar dissolver o hidróxido de manganês 2, né? Qual que é a nova solubilidade molar? Eu tenho um íon comum, né? Ó, que é a hidroxila. Isso vai ter um efeito sobre a solubilidade molar. Vai atrapalhar, né? Vai deslocar no sentido do sal sólido. Então, mas qual que é esse efeito? Dá para mostrar por meio de números que a solubilidade vai ficar menor. Vamos fazer isso então? Então vamos lá. Eu vou dissolver essa base em água até formar o primeiro cristalzinho, né? Até formar uma solução saturada com o primeiro cristalzinho. Aí eu pego esse cristalzinho bem pequenininho que nem dá para pesar, que é o hidróxido de manganês 2 no estado sólido. Ele está em equilíbrio químico com o manganês mais 2 aquoso lá em solução e a hidroxila no estado aquoso também, certo? Dá para balancear isso aqui, né? Então eu tenho 2, e aí eu faço o que, gente? Tabelinha, início, reagiu, formou, fim, babinha, hein, gente? Início, reagiu, formou, fim. Não é babinha não, esses exercícios não são tão simples assim. Muito bem, olha só, vamos descrever o estado inicial onde eu não joguei nada de hidróxido de manganês ainda. Por que é legal descrever o estado inicial onde eu não joguei nada de hidróxido de manganês? Porque eu tenho o íon comum lá, ó. Então é legal descrever dessa forma, né? Eu tenho o íon comum. Então já é legal você já colocar a quantidade de hidroxila que tem lá, certo? Muito bem, então quanto que eu tenho de hidróxido de manganês sólido que eu joguei numa situação inicial? 0. Quanto que eu tenho de manganês mais 2 lá? Ó? Nada, 0. Eu tenho só da cáustica lá, ó. Certo? Quanto que eu tenho de íons hidroxila? Ele já está me dizendo, ó. Ele está me dizendo que eu tenho 0,020 mols por litro de hidróxido de sódio. Se eu tenho isso, portanto, eu tenho 0,020 mols por litro de sódio e 0,020 mols por litro de hidroxila, certo? Então, numa situação de tempo zero, eu já tenho 0,020 mols por litro de hidroxila. Essa é a quantidade inicial, certo? Aí, qual que é a quantidade de hidróxido de manganês que eu consigo solubilizar? Não sei, é isso que eu estou querendo descobrir. Então, eu vou chamar essa quantidade que eu consigo solubilizar de S, que é a quantidade que eu vou solubilizar. Se essa quantidade que eu vou solubilizar, eu chamo de S, tudo que solubiliza, tudo que está no estado sólido e que solubiliza, como ele é um eletrólito forte, ele vai se dissociar. Então ele vai formar. Então se dissolver o S, né,
quanto que vai formar de manganês mais 2? Vai formar S. E quanto que vai formar de hidroxila? Vai formar 2S. Esse quadradinho do meio tem que olhar para a estequiometria da reação, né? Muito bem. Quanto que eu tenho aqui no final? Bom, tudo que solubilizou vai ionizar. Então aqui eu não tenho nada. Bom, aqui também está no estado sólido, né? Não vai entrar na equação. Muito bem. E aqui, quanto eu tinha 0, foi formado S, quanto que eu tenho no final? Eu tenho S. Eu tinha 0,020, foi formado 2S, quanto que eu tenho no final? 0,020 mais 2S. Certo? Muito bem. Vamos descrever a equação de KPS para essa reação genérica? KPS é igual a concentração de manganês mais 2 elevado à primeira potência vezes a concentração de hidroxila elevado à segunda potência. Eu alimento a minha fórmula de KPS com a linha final, né? A linha do equilíbrio. O KPS eu tenho, o problema me deu, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 13. A concentração de manganês no equilíbrio é S, de manganês mais 2, elevado à primeira, vezes a concentração de hidroxila no equilíbrio é 0,020 mais 2S. Como o KPS é muito pequenininho, eu sei que o resultado do valor de S vai ser muito pequenininho. Então, 2S vai continuar pequeno. Em relação a 0,020, é infinitamente pequeno e desprezível. Então, para facilitar os nossos cálculos, eu posso desprezar esse camarada aqui. E eu posso botar aqui só o 0,020. Certo? Boto ele ao quadrado. Muito bem. Para isolar S, então, fica S é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 13 dividido por 0,020 ao quadrado. Certo? Calculando, fazendo essa continha aqui, o S deu 4 vezes 10 elevado a menos 10 mols por litro. Esta é a nova solubilidade do hidróxido de manganês, certo? Desta base. Olha, vamos comparar com a inicial. Era 3,42 vezes 10 elevado a menos 5. Pelo fato de ter lá o íon comum, né? De já ter o íon comum, a solubilidade caiu para a ordem de 10 elevado a menos 10. Olha só quanto que caiu, gente. Caiu muito a solubilidade, né? O que o íon comum está fazendo? Quando eu jogo o hidróxido de manganês aqui, já tem a hidroxila. O que a hidroxila está fazendo? Está aumentando a concentração. Pensando nesse equilíbrio químico aqui, está aumentando a concentração de o aumento da hidroxila, da concentração de hidroxila que vem do efeito do íon comum, né? Que vem do íon comum, está deslocando para o outro lado, no sentido de formar o sal no estado sólido, de formar corpo de fundo. É isso que está ocorrendo. Certo, gente? Ficou claro aqui? Todo mundo conseguiu compreender? Fizemos então o 11, a letra A e a letra B. Aqui tem que treinar, hein, gente? Os exercícios não são simplesinho de tudo, não. Tem que pensar, tem que treinar. Vamos pro 12, então. Tá aí as respostas, né? Pro 12. Sabe-se que a solubilidade molar do brometo de prata em água é essa daqui. Ó, então ele já deu a solubilidade em água. Qual que é a solubilidade do brometo de prata em brometo de cálcio? Então já tem um íon comum lá, na concentração de 0,010 mols por litro. Ó, cuidado
que o íon comum aqui, no caso, é o brometo. E nesse sal ele está na forma de CaBr2. Então, se a concentração do sal é 0,10 mols por litro, a concentração de íon brometo lá é 0,20, é o dobro, certo? Se para cada uma molécula eu tenho 2 bromos. Então, se eu tiver 1 mol de moléculas, eu vou ter 2 mols de bromo. Tá claro? Então, cuidado com isso aqui. Beleza? Então, é o mesmo estilo de exercício, já tem o íon comum lá no recipiente. Eu vou tentar dissolver brometo de prata num recipiente que já tem íon comum, né? Eu tenho a solubilidade em água, é para você comparar, e ele está te dando o KPS, tá? Que é 7,7 vezes 10 elevado a menos 13. Isso daí vai ficar para casa. A resposta é 3,85 vezes 10 elevado a menos 12. Ó que loucura, hein? A solubilidade do brometo de prata em água é 8,8 vezes 10 elevado a menos 7. É muito baixa a solubilidade. Mas quando já tem o íon comum nessa concentração, que na verdade é 0,20, a solubilidade cai para 3,85 vezes 10 elevado a menos 12. Né? Muito bem. Exercício 13. Também vai ficar para casa, tá? É o mesmo estilinho de exercício. E a resposta do 13, a solubilidade, quando já tem íon comum, vai para 1,8 vezes 10 elevado a menos 9. Tá? Ó, em água pura é 1,34 vezes 10 elevado a menos 5. Quando já tem lá o íon comum, foi para 1,8 vezes 10 elevado a menos 9. Certo? Tranquilinho? Vamos para o 14 então. Esse aí eu vou fazer em casa. Quer dizer, em casa não, vou fazer com vocês. Vamos lá. Temos que ler, né? Tá lá, ó. Preparei uma solução saturada de cloreto de prata em água pura. Neste caso, temos então 1,34 vezes 10 elevado a menos 5 mols por litro de cloreto de prata dissolvido. Se o KPS para o AgCl a 25 graus Celsius é 1,8 vezes 10 elevado a menos 10. Perguntinha da letra A. Qual é a quantidade de cloreto que devo ter na solução para que a concentração de prata dissolvida fique em 1 vezes 10 elevado a menos 9? Letra B. Qual é a quantidade de cloreto que devo ter na solução para que a concentração de prata dissolvida fique em 1 vezes 10 elevado a menos 20? Então, gente, olha só. Na verdade, como a memória do meu celular está acabando, eu vou deixar esse 14 para o próximo vídeo, tá bom? Mas eu faço questão de resolver ele com vocês, porque ele é crucial para a gente entender daqui a pouquinho a estação de tratamento de efluente. Beleza? Vou ficando por aqui. Beijo, beijo e até a próxima.